Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando aqui na Sensorial FM, programa Candomblé Total. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Muito boa tarde, meus amigos da Sensorial FM, aqui Gislene Vicente com vocês em mais uma quarta-feira. E neste mês de maio, a gente tem duas datas que se remetem ao candomblé. De certa forma, o candomblé de Angola. Nós, naturalmente, aqui pela nossa raiz de Queto, a gente às vezes fala um pouco mais disso, mas evidentemente que muita gente que hoje está no Queto já esteve em nação Angola. Isso por uma questão que entre os anos 30 até os anos 60, o candomblé de Angola ele era mais popular, vamos dizer assim, do que o candomblé de Queto, por uma questão principalmente da imigração e do sincretismo, porque o candomblé de Angola ele se aproxima muito mais das raízes católicas brasileiras e naturalmente da umbandista. Por quê? Porque na Umbanda há uma mescla entre o candomblé de Angola, as entidades, enfim, e o kardecismo, o catolicismo, que todos eles têm a sua parcela de importância dentro do candomblé de Angola. E não por acaso, muitas pessoas que se iniciaram nessas décadas, entre 30, vamos dizer, e 60, passou pelo candomblé de Angola porque ele era mais popular. E hoje ainda é em algumas cidades, em algumas situações, e há uma mescla. Por exemplo, no Rio de Janeiro, há uma mescla de candomblé queto e candomblé de Angola. Não digo assim, uma mescla Algumas casas até fazem isso, mas eu digo uma mescla assim, boa parte dos candomblecistas cariocas e fluminenses são de Queto e uma parte são de Angola. Então, há uma mescla, que eu digo, há uma metade, há uma divisão entre o candomblé dessas duas nações. Então, muita gente que hoje está no Queto passou pela Angola. Ah, mas por que houve essa mudança? Por que houve essa migração de Angola para Queto? Quem tem conhecimento das duas escolas, vamos dizer assim, entre aspas, das duas nações, sabe que há diferenças bem cruciais. E o candomblé de Angola não é que ele seja melhor nem pior que o de Queto, mas ele tem uma complexidade maior. Então, por exemplo, você tem um período de recolhimento no candomblé de Queto de 21 dias. No candomblé de Angola, até os anos 70, que foi até onde eu tive uma convivência maior, porque apesar de ser muito novinha, muito criancinha, eu acompanhava a minha mãe, falecida minha mãe, nessa época. E o que se observava? E isso eu trago comigo até hoje. Havia um período maior de recolhimento. Então,
minha mãe era feita nessa nação de Angola, pelo menos foi iniciada, fez algumas coisas nessa nação de Angola. E ele exigia 3 meses de recolhimento, ao passo que a nação Queto, ela exige 21 dias. E depois os outros procedimentos são feitos ao longo dos tempos, né? Então, isso para a vida prática acabou tendo uma influência muito grande nessa migração, de que as pessoas saíam da Angola indo para o Queto, porque o tempo de iniciação, de recolhimento era menor. Várias coisas da vida moderna, com o candomblé de Angola, tornaram-se inviáveis. Então, assim, só quem realmente tinha uma possibilidade de sair, vamos dizer, da vida civil e se recolher para um tempo longo fora do circuito, vamos dizer, da vida civil, é que se arriscou a ficar na Angola, se arriscou a... Não digo que fosse um risco, mas optou, né? Houve uma opção de se manter um pouco mais recolhido, mais centrado nisso, porque a vida prática, né, a vida o dia a dia, a vida cotidiana exige muito das pessoas. Então, ao passo que o Queto, quando você tem 21 dias de prefeitura, recolhimento e depois você continua fazendo as coisas na sua própria casa ou na roça, se você tiver possibilidade de continuar ali o seu preceito, essa possibilidade, passados os anos 70, foi visto que isso ia se tornando até gradual, essa migração, porque as pessoas já não tinham mais tempo para ficar tão longe das suas casas, dos domésticos, dos seus afazeres, as mulheres de casa, vamos dizer, os homens afastados do trabalho. Então, em um mês, você conseguia se iniciar no Queto, você consegue se iniciar. Então, é um período muito menor do que o de Angola, que são 3 meses. Houve, naturalmente, algumas adaptações para o mundo moderno. E aí houve essa migração, sobretudo dos anos 70 em diante, de quem era de Angola para a nação Queto. Então, essa transição foi muito grande. Então, o que aconteceu? As casas de Queto acabaram se multiplicando, acabaram ficando talvez em maior número. Se hoje você fizer um censo dessas casas, provavelmente elas serão maiores, em maior número, do que as de Angola, mas só por essa questão da praticidade e dos períodos que se tornaram um pouco menores do que da nação Angola. Já nós voltamos aqui na Sensorial FM. A Manco é parceria além da obra. Ô, seu Maravilha, chega mais. Ó, troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação, é tudo a Manco. Rapaz, Matia, você é parceiro mesmo, hein? Ficou uma maravilha. E usando a Manco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, Maravilha, chega ao fio e um gol! Mais uma pra minha conta. A Manco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco. Amanco, Amanco. Meus amigos, voltando aqui, Gislaine Vicente com vocês na Sensorial FM, no Candomblé Total, todas as quartas-feiras. Já vou deixar aqui meus contatos para vocês, para que me mandem sugestões, críticas construtivas, debates, enfim, toda a sorte de elogios, logicamente, para nós crescermos, né? Para que a gente cresça junto, que a gente tenha possibilidades maiores, porque uma cabeça pensando é ótimo, mas várias é melhor ainda, né? Então, Gislaine Vicente 07@gmail.com é o meu e-mail.
Eu tenho um Instagram, gislaine.vicente9. Tem um outro e-mail, gislar@bol.com.br. Tem o meu Instagram, ou aliás, o meu WhatsApp é 11 97754 7604. E tem o telefone 911, 11 9 2006 1386. 9, né, código 11, São Paulo, 9 2006 1386. E eu dizia para vocês, além do Facebook, também Gislaine Vicente, embaixo Gislaine Araújo. Então tem esse Facebook que tem o Messenger e por lá também podemos conversar. Então eu dizia, meus amigos, sobre essa conjuminância entre candomblé de Queto e o candomblé de Angola. Por que eu fiz essa diferenciação antes, no bloco anterior? Porque o mês de maio é um mês que ele tem duas nuances principais. E isso advém do candomblé de Angola, que são as comemorações em relação aos pretos velhos, principalmente por causa do 13 de maio, que foi a data cunhada como a libertação dos escravos, onde a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, depois de alguns degraus, porque a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários, que a lei do ventre livre dizia que a partir daquela data, um pouco antes de 1888, as mulheres que estivessem grávidas, a partir do momento que a criança nascesse, ela seria livre, obedecendo uma série de regras lá, mas que ela seria livre, a criança, e por conseguinte a mãe teria o mesmo destino. E dos sexagenários, que, como já diz o nome, os escravos com mais de 60 anos seriam libertados assim que eles completassem essa idade, a partir dos 60 anos. Então, você tem algumas nuances aí, e isso deu base para a criação desses festejos em torno dos escravos, que vieram a se tornar, então, os pretos velhos e pretas velhas, né? Então, eles, por uma questão lógica, os escravos sofreram muito, muitos morreram de forma drástica, por fome, frio, maus tratos, e outros de velhice, que eles envelheciam precocemente em função justamente dos maus tratos, do trabalho pesado, da comida pouca, das poucas vestes em períodos de frio. Então havia um procedimento aí que realmente sacrificava os escravos, e a partir daí houve todo um trâmite na espiritualidade que trouxe os escravos para serem o que hoje nós chamamos de pretos velhos e pretas velhas. Porque eu disse e fiz no começo, no bloco anterior, esse entrelaçamento. Porque isso vem justamente ao encontro do candomblé de Angola, que ele tem na sua existência, no seu âmago, no cerne, no centro da religião, ela tem isso. Ela nasceu de também escravos, de pessoas também nessa condição. Na verdade, todas as religiões afro, elas têm um fundo de sofrimento, né? Por exemplo, o povo Yorubá, Nagô, sofria muito nas aldeias, daí que surgiram os orixás, porque todos eles passaram pela terra. Então, assim, isso vem lá da data da criação. E era o início dos tempos. E, naturalmente, tudo que é início é dureza. É difícil,
Você tem que criar todo um mecanismo para sobreviver. E no candomblé de Angola também havia essa situação. Na chegada ao Brasil é que há essa adaptação para os nossos dias. É que existe essa possibilidade de que se crie um apêndice e aí se introduza esse que vem, na verdade, dos bantus, né? Esse apêndice para que seja introduzido o festejo em torno do Preto Velho e da Preta Velha. Mas já nós voltamos para esmiuçar um pouco mais sobre esse assunto aqui no Candomblé Total, todas as quartas-feiras, à 13h. Você sabe qual retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse? Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Voltando, meus amigos, com a Sensorial FM, Gislaine Vicente, com vocês, um abraço, babá, Ronald Ed. E eu dizia que maio tem essa peculiaridade da homenagem aos pretos e pretas velhas. É uma coisa muito singela, engraçado, muito curioso, porque a eles sempre oferendadas coisas bem simples. Um copo de café, um torresmo, uma farinha, uma fruta, né? Eles gostam de uma farofa, na verdade, né? De coisas bem simples. E isso sempre trouxe essa simplicidade como destaque de quem cultua Preto Velho. E eu dizer que normalmente quem vem de Angola traz o seu mentor ou a sua mentora nessa linha. Mas pode-se dizer que Umbanda, e os umbandistas podem falar melhor do que eu sobre isso, eles têm total domínio de tudo. São excelentes benzedeiros, curandeiros, né? Tem sempre uma palavra amiga. São entidades muito iluminadas, apesar do sofrimento que tiveram em vida, né? Mas se tornam seres de luz, justamente por isso. E isso é um ganho para quem é de candomblé também. Porque quem normalmente, como eu disse no começo do programa, como houve essa transição de muitos omorixás, de muitos filhos de santo, houve essa transição. Nessa transição, muita gente manteve os seus mentores, né? Eles continuaram sendo cultuados e tomando conta, entrando no transe dos seus filhos, dos seus médiuns, homens e mulheres. E às vezes até crianças têm essa possibilidade, crianças que são muito avançadas na mediunidade, são só crianças na vida terrena, mas que têm cabeças muito avançadas para isso. Por que isso tem a ver com o candomblé total? Porque aqui a gente só não vai falar de fundamento, a gente vai falar de tudo que permeia o candomblé. E essa cultura também está no candomblé, não precisa ser só no de Queto, mas principalmente no de Angola. E o mês de maio, por ter essa ligação com a libertação dos escravos, normalmente é o mês em que se comemora a libertação dos escravos, né? E como eu disse, as vestes deles, as cantigas, parecem cantigas chamado de terreiro, que eram as cantigas que se cantavam em noites de lua, né, em festas juninas até. Então, há todo um fundamento
que apesar do sofrimento, da escravidão, da vida difícil, eles eram exaltados, passaram a ser exaltados por essa resiliência, que é uma palavra hoje da moda, que na verdade sempre se tratou a resistência, a fibra desse povo que sobreviveu a duros golpes, pelo menos os que conseguiram ser libertos, porque os que vieram da África sofreram aí maus tratos em toda a viagem. E isso até a chegada no território brasileiro. Isso por 300 anos se promoveu a escravidão. Então eram seres humanos, escravos, que eram comercializados quando na vida deles anterior, nas vidas anteriores deles, na África eram reis, eram rainhas, eram nobres e aqui chegaram na condição de escravos por causa da cor da pele. Nós temos aí uma história e um histórico de dominados e dominantes, de conquistadores e conquistados. E os pretos velhos, eles vêm nessa esteira dos escravos, que quando eles desencarnavam, muitas vezes eram cultuados. E isso, ao longo do tempo, na evolução espiritual, vieram a se tornar pretos velhos e pretas velhas. Então, adorei as almas, que é a interjeição, a saudação que a gente faz aos pretos e pretas velhas. Adorei as almas do mês de maio, que nesse período de quarentena, muito provavelmente as comemorações estão sendo internas, se não solitárias ou com pouquíssimas pessoas, sem as festas públicas, sem muita reunião, cada um na sua casa, mas que se a gente eleve, que nós elevemos os nossos pensamentos para as coisas boas e principalmente que esses seres de luz nos tragam a cura, que iluminem a cabeça dos cientistas, dos estudiosos, dos médicos, de todos aqueles que têm essa possibilidade de cura, de trazer o remédio para a doença que se alastra. Daqui a pouco nós voltamos. Candomblé Total, Sensorial FM. Laroê, seu capa preta, salve sua banda, salve sua força e salve a sua proteção. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar a amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não! O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão Pai Vladimir de Oxóssi. E claro, com você! Inscreva-se já! Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroie, Exu! Salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. Voltando, meus amigos, no Candomblé Total, no nosso programa, entre em contato com a gente. Vamos crescer, enfrentar a quarentena e esse bendito vírus. E vamos conseguir, tenho fé na espiritualidade, que alguma cabeça mais iluminada vai achar uma solução. E eu dizia que esse mês de maio tem duas nuances. Tem uma outra
também muita gente de Angola, de candomblé de Angola, traz isso na sua vertente, traz no seu ser, no seu âmago, na sua espiritualidade, na sua mediunidade, que são os ciganos. No final de maio, no dia 25 de maio, se comemora o dia de Santa Sara. Santa Sara Kali foi uma deusa negra que foi abandonada em alto mar para morrer. Ela era muito bonita. E os ciganos, grosso modo, sempre foram muito perseguidos. É um povo até, dizem, amaldiçoado. Eles começaram, pelo menos a história livre conta isso. Eles surgiram principalmente do Oriente, né, dos países do Oriente, e na Europa, aqueles países que eram antigamente da Cortina de Ferro, e se espalharam por toda a Europa. Um ponto muito forte é que os mouros eram ciganos, de certa forma, misturados com povos árabes, enfim. Isso já dentro da Espanha. Por isso, há muita influência espanhola dentro da comunidade cigana que cultua Santa Sara Kali nesse mês de maio, sobretudo. Anteriormente eu falei sobre a comemoração por causa do 13 de maio para pretos e pretas velhas, pretos velhos e pretas velhas. E também essa outra vertente que se comemora em maio, que é justamente com relação aos ciganos. Muitas casas fazem as suas festas no mês de maio por causa justamente dessa homenagem a Santa Sara Kali, que tem o seu dia em 25 de maio. Os ciganos, eles guardam uma semelhança com os candomblés, tanto Queto quanto de Angola, Jeje, enfim. Por que há essa semelhança? Porque todos cultuam a natureza. Todos cultuam a natureza. E a natureza serve de embasamento, de estofo para muita coisa. Hoje a gente vive, até por causa desse período de pandemia, a gente está muito voltado à saúde. Mas um pouco antes disso, a gente viveu alguns períodos difíceis. E se estamos vivendo, é que não há tanto destaque na mídia, né? Pelo menos não tanto quanto antes, em virtude da pandemia, que é um serviço de saúde pública, serviço público ou de saúde, na verdade, de utilidade pública. Então, isso tem ocupado sistematicamente os noticiários. Mas o meio ambiente tem sido muito agredido, não é de hoje. Não é de hoje. E, felizmente, os povos africanos ou de matriz africana, dessas religiões no Brasil, têm se precavido, né? Deixou de usar muita coisa de plástico, porque o plástico tem a sua utilidade, lógico que tem. Mas, assim, para algumas coisas que eram deixadas na mata, o plástico, o vidro, porque são coisas que demoram a se decompor, principalmente o plástico. O vidro ainda é um pouco até reciclável também, mas ele é perigoso quando deixado na mata porque ele se quebra e aí as pessoas às vezes acabam deixando algumas das suas oferendas no vidro e isso acaba sendo um pouco perigoso, porque ele é reciclável, mas ele é se torna até uma arma. Um caco de vidro quebrado pode machucar muito. E o plástico, ele não se decompõe. Então, às vezes é melhor usar até um prato de barro. Porque o pessoal fala, tem que usar folha de mamona e tal. Pode ser, não tem problema. Mas o alguidar, o prato de barro, ele se quebra. E aí ele se incorpora à natureza. Não acho errado, não. A não ser que você utilize um prato envernizado. Aí vai demorar para ele se decompor. Mas um prato, um alguidar feito de barro comum,
ele vai aos poucos se incorporando à terra novamente. Então deixo aqui também a minha saudação às lindas festas ciganas, que se tem muita música, muita fruta, muita alegria, muita cantoria, tudo muito alegre. Então espero mesmo que essas festas voltem ao nosso convívio passado esse período tão difícil de quarentena, de pandemia. Espero realmente, assim como também dou a minha saudação aos caboclos, que logo mais no próximo programa a gente fala um pouco mais. Eu agradeço a companhia de vocês, a paciência, os muitos e-mails, as ligações e os contatos feitos. Continuem mandando pra gente, tá bom? Obrigada, uma boa sorte e até a próxima. Sensorial FM